Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa sessão das 9 horas do dia 17 de setembro de 2020. Estão presentes aqui todos os conselheiros que compuseram as sessões anteriores dessa reunião. Conselheira Giovana, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Patrícia e o apoio. Conselheiro Dornelas, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, conselheiro Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, conselheiro Rogério. Bom dia a todos. Conselheiro Lucas, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Perfeito. Então, senhores, vamos dar início à nossa sessão de julgamento. Nós iremos iniciar a sessão julgando os processos com preferência, em que há patrono, no caso uma patrona, e nós vamos julgar os itens 74 a 76 da pauta, de relatoria da conselheira Giovana. A recorrente é Dow AgroSciences Industrial. Eu solicito a Patrícia, que está nos apoiando aqui na nossa sessão, que convoque a doutora Carolina Laures Massad Pincelli para comparecer à nossa reunião virtual para iniciarmos o julgamento. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 74 a 76, doutora Carolina, seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Presidente, patrona convocada. Muito obrigado, Patrícia. Vamos aguardar. Estou encaminhando no chat na mensagem privada, doutora. Todos os quatro patronos dessa manhã chegaram já na sala de espera. Sim. Fica no... Eu vou mandar a mensagem novamente. Imagina, doutora. Localizou? Sim. Só mais um momento, por gentileza, presidente, que é a primeira vez que a patrona acessa. Sem problema. Isso, doutora. Lembrando de fazer as configurações na sala de julgamento também, tá? Da imagem? Bom dia. Bom dia, doutora Carolina, tudo bem? Bom dia, doutores. Perdão pela demora. Imagina, não tem problema. Seja bem-vinda. Eu uso a ferramenta. Muito obrigada. Um prazer, senhores. Certo. Eu não sei se a senhora conseguiu só configurar para a resolução ficar mais baixa aqui na sala também. Vou fazer isso. Aqueles 3 pontinhos à direita, né? Embaixo. Gerenciar qualidade. Colocar baixa, A gente não perde muito em qualidade, mas evita durante a sustentação oral da senhora, por exemplo, ficar travando, tá? Claro. Então, nós vamos dar início, então, ao julgamento dos itens 74 a 76, né, que a recorrente é Dow AgroSciences Industrial Limitada, e a conselheira Giovana é a relatora dos 3 processos. Então, eu vou passar a palavra para a conselheira Giovana, ela vai fazer a leitura do relatório, na sequência eu passo para a senhora fazer a sustentação oral. Aí a conselheira Giovana pode até também falar, se os 3 processos forem idênticos, se a senhora quiser abordar de uma única vez, né, para a gente, talvez para a senhora também seja melhor. Se houver necessidade de questões pontuais em relação aos outros processos, eu concedo a palavra para a senhora também, se for necessário. Tá bom? Perfeito. Então, eu só peço a todos os conselheiros, a doutora Carolina também, que durante a manifestação da conselheira Giovana, nós deixemos os microfones no mudo, certo? Conselheira Giovana, por gentileza, a senhora está com a palavra.
Bom dia, doutora Ana Carolina. Eu queria, a princípio, propor uma alteração. São 3 processos. Na verdade, eles não são iguais. Assim, o 74 e o 75 são iguais, mas o 76, ele é diferente. Na verdade, o 74 e o 75 são decorrentes do 76. É um pedido de compensação, onde o crédito está no processo 76, e os 74 e 75 são tão somente declarações de compensação que se utilizam do crédito informado na DECOMP, que está sendo analisada no processo 76. Certo? Então, assim, eu pediria que a gente vá para o processo 76, eu faço o relatório, e aí eu passo a palavra à patrona. Não sei se ela pretende fazer a sustentação oral separada para 74 e 75, porque, na verdade, a matéria do recurso voluntário, ele alega a existência do crédito, mas é esse crédito que está no processo 76, então acho que seria mais ou menos uma repetição dos argumentos, e, a princípio, a minha sugestão é essa, a gente fazer a análise do processo 76, para, em seguida, ver o reflexo dele no 74 e 75. Bom dia, doutora. As ponderações que eu gostaria de colocar são pertinentes para os 3, elas cabem para os 3 processos. Então, uma vez que me seja dada a palavra, eu vou me referir aos 3 de uma vez só. E aí, como a senhora relatora achar mais adequado a leitura do relatório, enfim, a condução do julgamento, mas eu acredito que a sustentação oral seja uma só para os 3 casos. Obrigada. Então, eu vou dar início ao relatório aqui. Vamos começar, então, pelo processo 76, que ele seria o processo principal, digamos assim. E para os demais conselheiros, eu peço que me acompanhem já direto no voto, tá? Que eu faça um resumo do relatório, até porque os argumentos do recurso voluntário eu vou deixar que a patrona resuma. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Trata o presente processo de pedido de restituição eletrônico, o qual pleiteia crédito de pagamento em devida maior de estimativa mensal de RPJ com período de apuração em dezembro de 2003, no valor original aproximado de 1.200.000. Eu quero ressaltar aqui que se trata exatamente de pagamento em devida maior de estimativa de um mês específico, não tem nada de questão de saldo negativo ou confundir com saldo negativo, é pagamento a maior de estimativa mensal, de um mês específico. O despacho decisório informa que foram alocados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido e acrescenta que as informações complementares se encontram disponíveis na página da internet da Receita. Essa foi a informação que consta do despacho decisório. As informações complementares da análise do crédito indicam que o DAF foi utilizado e que os documentos relativos à análise da presente PERDECOMP encontram-se no processo final 2011-49 e que o mesmo pagamento já foi analisado na PERDECOMP número tal do processo final 2011-95. Os processos de final 2011-49 e 2011-95 citados nas informações complementares da análise do direito creditório já estão arquivados e tem como interessado o Ministério da Fazenda e contém a documentação complementar relativa ao crédito em litígio, quais sejam telas de consulta das DCTFs apresentadas pelo contribuinte e suas DIPJs e informações sobre o DAF pleiteado. A documentação constante do processo de final 2011-49 diz respeito a este PER propriamente dito. E o segundo processo, citado nas informações complementares, diz respeito a uma DECOMP filha, cujo crédito seria aquele indicado nesse processo. Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pelo colegiado ACO. A decisão de piso traz, basicamente, 3 fundamentos. Primeiro, que não houve denúncia espontânea, porque na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o pagamento foi feito sob o benefício da denúncia espontânea, então não incidiria, no caso, a multa moratória, mas isso seria mais para a questão do valor do crédito, né? Que se, em face da denúncia espontânea, haveria um crédito maior. Então, a DRJ não reconheceu a denúncia espontânea,
cita também que parte das compensações declaradas sequer foram homologadas, porque a estimativa mensal do mês de dezembro, parte dela teria sido quitada através de compensações, e essa compensação, ele já cita lá uma delas, que sequer foi homologada, e que, no que se refere ao valor do imposto devido, né, estimativa mensal do mês de dezembro de 2003, né, apesar de verificar que o valor declarado do débito na DCTF ativa é o mesmo constante da sua DIPJ ativa, no valor de 17 milhões e 900 mil aproximado, ressaltou a existência de diversas alterações desde suas declarações originais, constando de diversas DCTFs e DIPJs apresentadas, débito de estimativa de RPJ de dezembro de 2003 no valor de 19 milhões, e não 17, que é o que estava na DCTF e DIPJ ativa. Sem a apresentação de sua escrituração com a comprovação dos valores efetivamente apurados no período, não há que se verificar a liquidez do crédito, excluindo por completo a certeza de sua disponibilidade. Em razão dessa decisão da DRJ, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, né, que ele vai defender, entre outras coisas, a denúncia espontânea, cita que o fato da compensação, a parte da estimativa ter sido objeto de compensação não homologada, não pode ser desconsiderada aquela parcela, porque, de qualquer forma, aquela discussão que a gente já teve aqui várias vezes, ela já está confessada. E ele também defende que houve a decadência, porque não caberia uma decisão da DRJ, não me lembro agora exatamente, eu tenho aqui as datas, depois no voto, de lá para 2000 e não me lembro agora, mas bem depois do despacho decisório, vim contestar o valor declarado em DCTF, esse valor aí dos 19 milhões, né, que haveria sido declarado em uma das DCTFs. Esses são alguns dos argumentos, mas eu vou passar a palavra à patrona aí, que vai detalhar melhor os argumentos de defesa. Doutora Carolina, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutora. Obrigada, presidente. Eu vou tentar compartilhar aqui com os senhores uma apresentação que tem algumas imagens que... deixa eu ver se eu consigo. Com licença. Vamos lá. Compartilhar a tela. Deu certo? Não. Sim, eu acho que... Os senhores estão conseguindo enxergar? Doutora, acho que a senhora está trabalhando com duas telas. É que, doutor, eu estou na sala de espera da Câmara Superior também. Uhum. Não, é que provavelmente, quando a senhora clica ali para compartilhar, ele vai aparecer, se a senhora tem mais de uma tela... Não tenho mais de uma tela. Então, estou só com uma... Deixa eu só clicar aqui para me lembrar de um ponto. Ele vai... a senhora faz o seguinte, ó. A senhora clica ali para compartilhar. A senhora primeiro muda da tela da senhora e coloca a apresentação que a senhora quer mostrar. Aí, agora funcionou. Agora foi. Isso mesmo. Obrigada. Legal. Eu vou colocar aqui, mas agora eu não consigo ver os senhores, mas acho que não dá, né, para ver ao mesmo tempo os senhores em apresentação. Isso não dá. A gente está ouvindo a senhora perfeitamente e vendo a apresentação. Então, tá jóia. Desculpe, eu fiquei um pouco...
Não precisa se preocupar, doutora. A senhora tem o tempo. Eu não sei se os senhores estão ouvindo, mas aqui tem um áudio da sala de espera da Câmara Superior atrapalhando. Desculpe, é por isso que eu... enfim. Bom, mas vamos lá. Os 3 processos administrativos, eles tratam, como a senhora relatora adiantou, de pedido de restituição e compensação de crédito de pagamento a maior, a título da estimativa mensal de dezembro de 2003, que na DCTF retificadora, constante como ativa, e na DIPJ ativa, foi apurado o débito no valor de 17.989. Acontece que, por um equívoco na DCTF original, a recorrente tinha declarado débito no valor total de 19 milhões, resultando num pagamento a maior de 1.292.000. Esse total de 19 milhões, ele foi quitado, de acordo com essa planilha aí que os senhores conseguem ver, foi quitado parte por pagamentos via DARF e parte por compensações via Perdecomp, sendo que um desses pagamentos via DARF, esse destacado de 3.949, ele foi parte utilizado, né, o valor de, a parcela no valor de 2.656.000 desse DARF, foi utilizada para a quitação do débito de estimativa efetivamente apurado, de 17 milhões, e a diferença é o que configurou o pagamento indevido, que foi objeto dos pedidos de restituição e compensação. Então, foram proferidos despachos decisórios não homologando as compensações, inicialmente sob o fundamento de que esse DARF indicado como origem do crédito não teria saldo disponível. A DRJ, por outro lado, também manteve a não homologação, como a doutora relatora adiantou, em primeiro lugar, porque parte dessa estimativa foi quitada via compensação, e essa decomp específica, final 9559, foi objeto de não homologação, e ainda estava pendente de decisão definitiva pelo CARF. Além desse argumento, a DRJ, apesar de ter reconhecido que, de acordo com a DCTF ativa e a DIPJ ativa, o valor do débito de estimativa corresponderia a 17 milhões, esse débito foi declarado na DCTF original e também em 2 DCTFs retificadoras posteriores, no mesmo valor do total recolhido, de 19 milhões. E como, de acordo com o entendimento da DRJ, não teria sido apresentada a escrituração com a comprovação dos valores efetivamente apurados para esse débito de estimativa, então, o direito creditório não poderia ser reconhecido. Então, senhores, em primeiro lugar, com relação à alegação de que parte da estimativa teria sido compensada e não homologada, a recorrente protocolou petição nessa semana, inclusive, não sei se a senhora relatora teve oportunidade de verificar, porque foi agora nessa semana, informando que foi proferido acórdão no processo administrativo 910.933/2008-68, homologando integralmente essa compensação, de modo que esse valor integral de 19 milhões foi quitado, seja por compensações já integralmente homologadas, todas elas homologadas de forma definitiva, seja por pagamento via DARF, de modo que, considerando que o débito apurado é 17 milhões, ficou confirmada a liquidez e certeza da diferença do crédito de 1.292.000, né? Eu queria só comentar rapidamente com os senhores que, ainda que essa homologação não fosse definitiva, tivesse pendente de decisão administrativa, ainda assim, ela poderia compor o direito creditório, essa parcela, sob pena de cobrança em duplicidade, conforme a própria Receita reconhece no parecer normativo COSIT 2 de 2018, conforme a jurisprudência atual da SCARF, mas isso é só para fins de observação, porque, de todo modo, o valor total de 19 milhões está integralmente quitado, já, inclusive, com as compensações definitivamente homologadas, de modo que, em relação à liquidez e certeza,
a gente tem a comprovação total. Quanto à exigência da DRJ, no sentido de que deveriam, para que o crédito pudesse ser reconhecido, deveriam ter sido apresentados os documentos que comprovassem a escrituração correta, né? Que efetivamente a apuração correta seria a do débito de 17 milhões. Bem, a recorrente mostrou nos recursos voluntários que a correta apuração da estimativa de dezembro de 2003, ela está devidamente refletida na DIPJ, e desde a entrega dessa DIPJ, o fisco poderia ter, caso entendesse, caso discordasse dessa apuração, o fisco poderia ter realizado a revisão de ofício. Não tendo sido realizada a revisão de ofício dentro do prazo decadencial de 5 anos contados do fato gerador, relativamente à apuração regularmente declarada, refletida na DIPJ e na DCTF regularmente entregues, então decaiu o direito do fisco de fazê-lo, de modo que a apuração ela não pode mais ser contestada, desconsiderada. Eu queria fazer só para confirmar, os senhores estão me ouvindo bem? Que eu estou aqui só com a tela da... Sim, doutora, perfeitamente. Obrigada, doutora. Eu queria comentar com os senhores a jurisprudência atual da Câmara Superior, desse CARF, é majoritária no sentido de que não se aplica o prazo decadencial para a confirmação de liquidez e certeza de direito creditório pleiteado em perdecomp, mas apenas para a constituição do crédito tributário. Acontece, senhores, que este não é o caso. Por quê? Por exemplo, no caso de crédito de saldo negativo, a confirmação das retenções, das retenções na fonte, ou da quitação das estimativas, seja por pagamento via DARF, seja por compensação, que compõe o direito creditório de saldo negativo, ou seja, a confirmação do efetivo pagamento, da efetiva retenção, da efetiva quitação, isso sim é a confirmação da liquidez e certeza sobre a qual não recai o prazo decadencial. Diferente é o que se pretende aqui, o que a DRJ pretendeu com a exigência dessas comprovações desses documentos, é que se revise a base de cálculo regularmente apurada e declarada após transcorrido o prazo decadencial, porque nesse caso significaria justamente constituir um débito de estimativa, num valor diferente daquele que está declarado na DIPJ ativa e que não foi objeto de revisão de ofício. Mas, nesse caso, tratando-se de débito de estimativa e encerrado o período de apuração, ano base de 2003, sequer seria mais possível realizar essa revisão, realizar esse lançamento de alguma diferença a título de débito de estimativa. Seria necessário fazer uma revisão do ajuste anual, lançar eventual diferença do ajuste, o que, repito, não pode mais ser feito, porque já houve a decadência, inclusive se considerada a última declaração retificadora, que foi entregue em 2019, ou seja, ainda que se contasse o prazo decadencial a partir daí, teria que ter sido realizada a revisão de ofício dessa declaração até 2014, o que não foi feito. Então, em primeiro lugar, o que a recorrente requer é que seja reconhecida a decadência do direito de revisar a apuração regularmente declarada em DIPJ ativa, refletida nas declarações ativas, né? Mas, caso os senhores não entendam pelo reconhecimento da decadência, a recorrente, apesar de se tratar de um período passado, a recorrente fez um esforço para levantar com o fiscal dessa empresa específica o histórico dessa reapuração, que deu origem ao pagamento indevido, e ela conseguiu levantar agora, mas antes do julgamento do recurso voluntário, a prova exaustiva de que a escrituração fiscal corresponde aos dados informados
na DCTF retificadora e que são os corretos, os que devem ser considerados. Nesse sentido, a recorrente protocolou petição nos 3 processos administrativos nessa semana, juntando as demonstrações financeiras, a razão contábil das contas de RPJ, o demonstrativo de reapuração, que compara a base de cálculo original com a base de cálculo retificadora, e indica as linhas que foram objetos de ajuste, a DIPJ, que, com arquivo completo, que indica e especifica os ajustes que foram realizados, e planilhas de suporte também desses ajustes. Então, eu vou a partir de agora, passar as telas que ilustram esses documentos, e o que a requerente requer aos senhores, caso não se entenda pela decadência, que, pela aplicação do princípio da verdade material, essas provas apresentadas sejam consideradas apreciadas, ainda que protocoladas após o recurso voluntário, mas porque obtidas só agora, e porque refletem, de fato, a verdade material dos fatos que consta das declarações retificadoras. Então, eu vou passar a demonstrar esses documentos, se for o caso, de os senhores afastarem a decadência e entrarem nesse detalhe, tá? Então, primeiro, as demonstrações financeiras, com base na qual foi apurado o resultado e calculada a base de cálculo do IRPJ, que está refletida na DIPJ ativa. Então, o arquivo completo das demonstrações financeiras foi juntado aos autos. O arquivo das contas das contas de RPJ confirmam que o total contabilizado no ano a título de despesa de RPJ confere com o total indicado na DIPJ retificadora ativa, sendo que a coluna página dessa planilha que os senhores conseguem enxergar, ela indica a página do arquivo do razão em que cada um desses lançamentos foi realizado, e eles estão destacados no arquivo que foi juntado aos 3 processos nessa semana, demonstrando que realmente a despesa total de RPJ contabilizada corresponde à declarada na DIPJ retificadora. Aí, com relação à justificativa da reapuração, que também foi exigida pela DRJ. A recorrente juntou essa planilha nos autos, e essa planilha faz um comparativo entre a apuração original e a apuração retificadora, e mostra que os ajustes foram realizados nas linhas correspondentes aos ajustes de preço de transferência e a linha de variação de variação cambial pelo regime de taxa. Os senhores conseguem ver essas linhas grifadas em amarelo, que são justamente os itens que sofreram a alteração, que justificaram a entrega da retificadora e a apuração do crédito de pagamento indevido. E em seguida, a recorrente vai passar a demonstrar os suportes que foram também juntados aos autos e que confirmam que os valores corretos a serem considerados nessas linhas são 21 milhões para preço de transferência e 27 milhões para variação cambial e regime de caixa, e não os valores apurados, considerados na apuração original. Então, nesse sentido, foi juntado também ao processo a planilha suporte da variação cambial de caixa, e aí esse suporte, esse resumo geral da variação cambial e regime de caixa do ano base de 2013, ele deixa claro que, considerando o total de variações cambiais ativas versus o total de variações cambiais negativas do ano de 2003, o NET resulta em uma despesa no valor total de 27 milhões, que é justamente o que foi indicado na linha respectiva, na reapuração, que está refletida na DIPJ ativa, tá? Com relação aos ajustes de preço de transferência, as fichas 38, 39, 40 e 41 e 42 da própria DIPJ ativa, ela detalha todas as operações realizadas com as empresas vinculadas no exterior, foram 4, como os senhores podem ver, que foram objeto de ajuste, e mostram que a soma desses 4 ajustes relativamente a essas 4 operações corresponde exatamente aos 20 milhões, e que é, portanto, o valor correto a ser considerado
conforme, repito, DIPJ ativa e DCTF retificadora. Então, senhores, por todas essas razões, ainda que se entenda, né, que a exigência da DRJ faz sentido, então ficou afastado também esse fundamento, no sentido de que a escrituração da comprovação dos valores efetivamente apurados não teriam sido apresentados, porque nesse momento a recorrente apresentou e afastou também esse fundamento da DRJ. Então, estando demonstrada e comprovada a correta apuração da estimativa de 17 milhões e apresentada a escrituração que reflete, né, essa apuração correta e que confirma que, de fato, o correto é o indicado na retificadora e nas declarações ativas, e comprovada também a quitação integral do montante de 19 milhões, que é maior do que o efetivamente devido, então, não há dúvidas a respeito da existência do crédito de pagamento a maior no montante de 1,2 milhão, e a recorrente requer inicialmente que se reconheça para dar provimento aos recursos voluntários e homologar os pedidos de restituição e compensação. Ou, caso os senhores não entendam pela imediata homologação, pelo imediato, nem pela decadência, nem pela imediata homologação, a recorrente requer aos senhores que apliquem o princípio da verdade material ao caso e determinem, baixem o processo em diligência para que os elementos juntados aos 3 processos sejam devidamente analisados, de modo a confirmar a regularidade das informações apresentadas, a correção das informações que constam na DIPJ ativa e na DCTF retificadora e que mostram a existência do crédito de pagamento a maior. São essas as razões, senhores, pelas quais a recorrente requer o provimento do recurso, e eu fico aqui à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento adicional, ou para voltar, se for necessário, às planilhas, a apresentação, porque tem um resumo só, um destaque dos principais documentos que foram apresentados nesse momento, né? Se for o caso de entrar nesse mérito, eu fico aqui à disposição para maiores detalhes. Obrigada, doutores. Ok, doutora, muito obrigado. Se a senhora puder interromper o compartilhamento de tela. Claro. Desculpe, é que eu não sou boa com tecnologia, peraí. Isso. Deu certo? Sim. Deu. Obrigada. Perfeito, doutora. Muito obrigado. De imediato eu passo a palavra para a conselheira Giovana para que ela profira o seu voto. Eu, escutando aí a sustentação oral da patrona, eu na hora já me assustei assim, com a documentação que falava da escrituração contábil, porque eu não fiz a análise, então depois eu vi que ela fez a referência, isso foi juntada semana passada, então meu voto não levou em consideração essa documentação, até porque no recurso voluntário, como a DIPJ e a DCTF ativa informavam 17 milhões, ele chega a afirmar que não seria necessário essa demonstração a partir do momento que, inclusive, ela suscitou a decadência. Ele diz, a gente não teria que comprovar, tá? Então, eu faço só essa ressalva, vou para o meu voto, eu acho que dá para a gente chegar aqui a uma conclusão, apesar disso, e eu vou dar continuidade aqui. Então, os 3 pontos que eu abordei da decisão recorrida foram colocados aqui também pela patrona, né, para negar a manifestação, para julgar improcedente a manifestação de conformidade. Então, esses 3 pontos abordados na decisão de piso foram rebatidos pela recorrente e vou tratar cada um deles adiante. Da compensação não homologada e pendente de julgamento no CAF, eu verifiquei, né, na época do recurso voluntário, a decisão estava pendente, eu fiz uma consulta rápida no site do CAF e vi que, de fato, houve provimento integral de uma das compensações que estava pendente. Então, entendo, portanto, que esse fundamento da decisão de piso não pode ser impeditivo ao reconhecimento do crédito, que é uma parcela de estimativa que havia sido objeto de compensação não homologada, né? Então, eu cito aí o acórdão do CAF, já proferido,
que reconheceu, que homologou integralmente a DECOMP. Em relação à denúncia espontânea, que a patrona nem sustentou, eu acho que reconhece que não houve a denúncia espontânea. Na verdade, a estimativa é de dezembro de 2003, o pagamento foi feito em março de 2004 e o vencimento era janeiro. Na verdade, essa denúncia espontânea, ela só corresponderia talvez a alguma parcela do crédito, 1.200.000, independente dessa data de pagamento, ele seria reconhecido quase que integralmente, porque o que está realmente em discussão é se o valor da estimativa seria 17 milhões ou 19 milhões. Então, no caso em tela, o sujeito passivo apresentou um DCTF em 13 de fevereiro de 2004, referente à estimativa de dezembro de 2003, cujo vencimento se deu em janeiro de 2004, e o pagamento vai ocorrer apenas em 31 de março de 2004. Logo, não merece reparos a decisão de piso quando afasta a aplicação da denúncia espontânea. Tá? Eu vou passar, então, para o próximo ponto, do valor devido a título de estimativa mensal em dezembro de 2013 e das declarações retificadoras. No recurso voluntário, a recorrente defende que apurou um crédito de estimativa no valor de 17 milhões, conforme DIPJ e DCTF ativas, no momento do despacho decisório, né, que tendo efetuado recolhimentos no total de 19 milhões, resultou o pagamento indevido a maior de 1.200.000. A decisão recorrida, apesar de reconhecer que as DCTFs e DIPJ ativas atestavam imposto devido de 17.900.000, registrou ter havido declaração original e algumas retificadoras nas quais constava o valor de 19 milhões e que o contribuinte deveria ter apresentado escrituração contábil fiscal para demonstrar a correção do valor apurado. O contribuinte alega que houve decadência, uma vez que a DRJ não poderia, em 2017, que foi o acórdão da DRJ, questionar um valor que se encontrava declarado em retificadora transmitida em 8/6/2009. Em relação a este ponto, o despacho decisório não traz maiores informações, fazendo remissão às informações complementares, que, por sua vez, fazem referência à documentação constante naquele processo administrativo de final 2011-49. Nesse citado processo, constam sequências de telas de consultas à declaração ao sistema da RFB, que parecem ter embasado o despacho decisório, e um único texto adicionado a uma das telas que menciona que o pagamento não se encontrava disponível. Vide. Aí eu tiro uma das telas e ele diz: o contribuinte declarou o débito em DCTF, portanto o pagamento não está disponível. A folha 10 do referido processo consta que o contribuinte declarou em DIPJ o valor de 17 milhões a título de estimativa. Eu mostro aí a tela. Também constou da documentação o valor declarado em DCTF, que foi de 17 milhões, DCTF ativa, está lá. Consta, inclusive, que do DAF, do valor original de 3.900.000, que foi aquela tela que a patrona mostrou aqui, foi aproveitado tão somente o valor de 2.600.000. Essa tela que eu estou mostrando aqui embaixo. A diferença entre o valor principal pago através de DAF e o valor aproveitado para quitar o débito de estimativa de RPJ em dezembro de 2003 corresponde justamente a aquele crédito pleiteado de 1.200.000. A despeito de todas essas telas juntadas, o despacho decisório concluiu que o pagamento não estava disponível. O despacho decisório não consegue deixar claro de que forma o pagamento foi alocado ou se teria sido alocado para outros débitos. Considerando esses fatos acima, parece não se tratar de retificação de DCTF ou da IPJ após o despacho decisório, e que os documentos que embasaram a sua emissão levaram em consideração o imposto devido de estimativa de dezembro de 2003 de 17 milhões. O despacho decisório foi emitido em 3 de abril de 2012, quando o fisco já possuía informações das DCTFs e da IPJs originais e retificadoras, mas não vislumbro questionamento dos valores declarados. Todavia, não fica claro qual o valor do débito apurado e declarado no DCTF foi levado em consideração para fins de emissão de despacho decisório e análise de crédito, fazendo surgir várias contradições e questionamentos. Se o valor da estimativa levado em consideração no despacho decisório foi 17 milhões, por que não havia o saldo disponível no DAF? Para que débitos o DAF em comento foi alocado?
Não tem, diferente de outros despachos decisórios que ele enumera, eu não consegui constatar isso, olha que eu procurei. O DARF foi alocado com base na DCTF da IPJ ativas. Entendo que não caberia mais questionamento acerca das retificações promovidas nos valores declarados em DCTF e da IPJ originais e retificadoras intermediárias, que seria aquele valor dos 19 milhões, caso o despacho decisório tivesse se baseado em DCTF e da IPJ ativas, que consignavam um valor de 17 milhões a título de estimativa devida para dezembro de 2003. Todavia, não resta claro qual o valor do débito de estimativa lá de RPJ de dezembro de 2003 foi efetivamente considerado para fins de análise do direito creditório. Considerando o exposto supra, entendo que não restou esclarecido para quais débitos o DARF indicado no PER, no pedido de restituição, foi alocado, tendo em vista que as telas constantes dos anexos das informações complementares ao despacho decisório atestariam uma disponibilidade de crédito. Isso posto, eu voto por converter, estou votando, né, por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem, considerando a inexistência de denúncia espontânea, possa esclarecer qual o valor do débito apurado embasou o despacho decisório, esclarecer se o valor que embasou o despacho decisório era aquele constante da DCTF ativa, esclarecer a alocação do DARF indicado no PER em questão. Se necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros documentos complementares e prestar esclarecimento e, por fim, emitir relatório conclusivo. Como voto. Se precisarem de esclarecimento, eu realmente, assim, tudo que a patrona apresentou ali em razão de valores, eu tenho aqui pela análise dos documentos, que houve um recolhimento, um pagamento, digamos assim, uma extinção da estimativa de dezembro de 2003 no valor de 19 milhões, seja por DARF, seja por compensação. Mas, a despeito disso, a unidade de origem disse que o DARF estava alocado. Eu não consegui ver para onde ele estava alocado. Então, essa incongruência ou incompatibilidade que eu peço esclarecimento. E aí a questão, quando o processo retornasse, essa questão se pode revisar de 17 para 19 milhões, não sei se seria o caso da gente já discutir agora. Eu entendo, né, a última retificadora que o contribuinte mandou foi em 2009, e o acórdão da DRJ ele foi em 2017. 12 foi o despacho. Onde 12 foi o despacho decisório. Em 2017 é quando a DRJ vem contestar um valor ali de uma DIPJ, DCTF intermediária ali, que não teria sido aquela que embasou o despacho decisório, que eu também não sei exatamente porque não fica claro. Estou aí aberta aí a discussões. Obrigado, conselheira Giovana. Vamos lá. Eu vejo que a conselheira Giovana não analisou a documentação que foi anexada na semana passada, né? Como disse a própria patrona. De fato, para a gente fica muito difícil, né? A despeito de qualquer discussão legal primeiro, se poderia ou não, é bastante complicado depois que o conselheiro indicou o processo para pauta, que o voto, inclusive, já deve estar pronto, examinar essa documentação apresentada, né? Mas o voto da relatora também vai no sentido de ser desnecessário isso em face da data em que foi proferido o despacho decisório, já ter sido retificada tanto a DCTF quanto a DIPJ. Então, se o colegiado seguir na linha da conselheira Giovana, não haverá nenhuma espécie de prejuízo também para a recorrente, né? O que, em resumo, que eu vejo que a conselheira Giovana está apontando, olha, parece que está tudo certo, só que aquela parcela exatamente que é pleiteada pelo contribuinte está alocada a algum débito, que a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo, né? E nesse sentido que a conselheira Giovana está encaminhando o voto para dizer, olha, aonde que esses 1.200.000 e poucos mil reais que o contribuinte está pleiteando foi alocado, né? Aparentemente era para estar disponível, né? Mas a gente não sabe e está tentando
o voto da conselheira indica ali, né, tentando, digamos assim, não permitir eventual uso em duplicidade desse valor, mas também permitir que o contribuinte o utilize, já que não ficou muito claro. Conselheiro Heitor, você se manifestar. Está com a palavra, conselheiro Heitor. Bom dia, presidente. Só um detalhe aqui que eu vi. No voto da DRJ, existe uma tela de alocação do DARF, sim, tá? Tem uma tela do FICEL aqui, que na verdade mostra que, na verdade, ele foi alocado a um débito de 19.993, e tem umas 3 alocações aqui, acho que de principal, 690, está na página 7 do voto da manifestação de inconformidade. Então, provavelmente, se a gente pedir essa alocação, que vai voltar essa tela do FICEL. O que não tem aqui, efetivamente, é como, efetivamente, ele dividiu esses 690, 3256, efetivamente. Então, o primeiro ponto que eu sei é que, provavelmente, o que vai voltar de lá é essa informação, assim, e, aparentemente, o que aconteceu foi que não se alocou no débito não retificado. O débito que está aqui, que está alocado, o valor de 4 milhões, que é o que o jogador da DRJ mostrou, é uma alocação num valor de débito de 19.993.264.99, que eu acho que é a base não retificada. Então, na verdade, com isso, talvez por isso não esteja sobrando uns 1 milhão e alguma coisa, efetivamente. Somente se passou a DCTF retificadora e o débito alocado ficou antigo sem a retificadora, efetivamente. A tela do oficial está na página 7 do voto da DRJ. Ele diz assim: compulsão dos sistemas da RFB, verifica as seguintes informações em relação ao DARF em análise. Um outro ponto que eu tenho aqui é o seguinte, presidente. Pelo que eu li do voto da DRJ, essa questão das compensações dessa estimativa, ele está dando... isso aqui eu queria até que a doutora Giovana talvez a gente esclareça. E parece que essa questão, dessa que foi homologada, até tem uma semana, basicamente, ele usou a título exemplificativo, entendeu, presidente? Eu não estou muito convencido que toda aquela série de 6 outras DECOMPs, efetivamente, estão homologadas finalmente. Aí a gente cai no seguinte problema. Se tiver algum independente de análise, como a gente não está adotando o parecer normativo 2 aqui, a gente cairia naquele caso de sobrestar até a resolução de alguma dessas compensações. Por quê? Porque se sobrar 1.200.000 desse DARF, mas eu tiver uma compensação não homologada no for de 2 milhões, é óbvio que eu acho que não teria saldo negativo a ser compensado ou restituído ao contribuinte, entendeu o problema? Agora, eu não sei, porque na verdade o texto da DRJ é meio ambíguo, ele diz o seguinte, olha, parte das compensações declaradas sequer foram homologadas, ele bota, como é o caso da DECOMP XXXX. Então, na verdade, eu não sei se como é o caso exemplificativo, se, como a doutora Giovana interpretou, essa era a única pendente de homologação realmente. Eu não consegui ler daqui, que, evidentemente, não, a única pendente de homologação era 15.424, que a patrona até disse que homologada semana passada no julgamento, eu até entrei no voto que realmente foi, que era um débito de pagamento no exterior, que fizeram duplicidade, e acabou sendo homologado. Então, é só tomar esse cuidado, talvez fosse possível de ver se as outras compensações todas que estão homologadas realmente ou não, porque a gente está tendo um posicionamento aqui que é o seguinte: se tiver uma pendente de análise, que seja mais que o TAF, ou que nem seja 100 mil, a gente não teria como deduzir aqui agora qual seria o valor do direito creditário efetivamente. E o outro ponto era aquele que eu já levantei do FICEL, está lá expresso no voto, e talvez o que vai voltar a dizer, olha, a alocação foi feita assim, e voltar aquele quadro mesmo, efetivamente, que está na página 7 do voto. É só isso, presidente, que eu queria... Antes de passar a palavra para a conselheira Giovana, eu acho que a doutora Cândida gostaria de fazer algum esclarecimento. Se for um esclarecimento de fato, não tem problema, doutora, está com a palavra. Tá no mudo o microfone da senhora. Obrigada, presidente. É um esclarecimento de fato, sim. Todas as demais compensações, elas constam no sistema da Receita como homologadas. Eu não tenho certeza se nos 3 recursos voluntários, porque um foi feito pelo próprio jurídico da empresa e outros 2 pelo escritório, mas nos 2 que foram feitos pelo escritório, nós juntamos o extrato que confirma a homologação de todas as outras, sendo que a única que estava pendente é realmente essa, preferida homologando integralmente. Então, realmente, como a doutora falou, não está claro, mas a alocação ou era em relação ao débito declarado originalmente, apesar de ser diferente do que conta como ativo no próprio sistema da Receita, ou a alocação era por conta de parte da estimativa ter sido compensada e ainda não homologada definitivamente, mas de fato isso
não tá esclarecido. Obrigada, doutores. Obrigado, doutor. Em relação a essas compensações, Heitor, como a patrona falou, ele trouxe a comprovação de todas as parcelas lá da compensação. Agora, quando eu estou colocando em diligência e que eu coloco as contradições, quando a DRJ diz que a DCTF ativa e a DIPJ ativa era de 17 milhões e coloca uma alocação para um DAF, a alocação do DAF num débito de 19 milhões, eu pergunto, de onde é que a DRJ pegou isso? Da DCTF intermediária? Se foi isso, essa alocação está errada. Então, voltando para a unidade de origem, ela vai ter que fazer um relatório conclusivo, ela não vai se limitar a dizer, coloquei no débito de 19 milhões. Mas qual foi o débito que você levou em consideração quando você fez o despacho decisório? Foi 17 ou foi 19? Por que foi 19 e não foi 17? Alguma coisa ele vai ter que me justificar. Ele não vai poder chegar e dizer assim, não, a DIPJ ativa, a DCTF ativa do contribuinte era 17 milhões, eu não contestei e aloquei para 19 milhões. Esse tipo de resposta eu acho que não cabe no retorno da diligência, até pela questão dos questionamentos que eu fiz. Eu estou achando, né, que tudo indica que houve uma alocação equivocada para uma DCTF intermediária que ele declarou no valor de 19 milhões, e que se houve isso, a unidade de origem vai ter que corrigir, ou retornar, ou dizer que tem algum procedimento que não era 17 ou 19. O que não dá é para você deixar toda a documentação, que em tese foi 17 milhões, e fazer uma alocação para 19 milhões. Como é isso? Né? É isso, se você estava olhando a decisão da DRJ, a própria decisão da DRJ, ele diz, a DIPJ e a DCTF ativa era 17 milhões. Foi anterior ao despacho decisório. Então, assim, na verdade, me incomoda um despacho decisório dizer que um DAF está alocado, né, com todos os indícios de que o débito era 17 milhões, e por isso eu estou convertendo em diligência. Até eu nem me oponho, inclusive, porque essa diligência, eu acho que nem precisaria, pelas datas em que os fatos ocorreram, eu me inclino a entender que não cabe mais essa discussão acerca do 17 e 19 milhões, mas eu também não sei o que se passou lá na unidade de origem. Eu não sei por que essa DCTF retificadora não entrou ou não foi utilizada para alocação do débito, entendeu? Então, assim, eu acho que há fortes indícios da existência do crédito, propriamente dito. E mais ainda quando a patrona vem na semana passada e anexa essa documentação, que eu também nem me oponho, nem me oporia a uma análise dela, porque até então ela jamais havia sido intimada ou questionada acerca do valor de 17 milhões declarado em DCTF. Então, se ela de fato for questionada e a gente entender que não houve decadência para revisar esse valor, teria que abrir a oportunidade do contribuinte de fazer prova. Então, toda essa documentação que ela colocou aqui, eu já mandaria diligenciar. Entendeu? Se o entendimento da turma for nesse sentido e quiser ampliar o escopo da diligência, o processo está comigo, para eu movimentar, eu vou ter que juntar essa documentação, e eu vou juntar, com ressalva ou sem ressalva, eu vou juntar, entendeu? E não me oponho a uma diligência nesses documentos, se alguém entender que é necessário. Agora, eu acho que em algum momento aí do caminho houve um erro, mas eu não tenho certeza desse erro. Então, assim, eu estou no sentido de converter em diligência ou, inclusive, dar provimento, porque, para mim, há fortes indícios da existência do crédito. O meu ponto, presidente, era só no sentido... deixa eu só... Posso só passar a palavra para o conselheiro Dornelas, que ele tinha solicitado antes, por gentileza? Conselheiro Dornelas. Não, eu ia só ir nesse sentido do dar provimento. Normalmente eu não me oponho à diligência quando o relator ele assim o propõe, mas nesse caso específico aqui, parece que essa dúvida, que houve um equívoco onde foi considerado lá as intermediárias e não a ativa, né, a DCTF e a DIPJ ativa, não sei nem qual foi a declaração, mas enfim, houve um equívoco, isso está já dito lá na DRJ, né, Giovana? Então, esse equívoco
a gente sana aqui. Como não é mais... E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu acho que também não é necessário a essa altura, vai demorar mais a diligência para voltar, analisar a documentação quando está claro que houve decadência e está claro que essa DCTF retificadora ela foi transmitida muito antes dos despacho decisório, 2 anos, 2009 para 2012, né? Então eu estou muito mais propenso a realmente reconhecer esse crédito do que a gente demorar nessa análise onde está dito já pela DRJ que houve um equívoco, né? Pelo menos pelo que eu entendi do que o Heitor falou lá. Ele não chama de equívoco, com relação ele não chama de equívoco, ele não diz que isso foi um equívoco. Não, mas a gente né? Isso, eu tô chamando de equívoco, o Heitor também chamou de equívoco, onde ele pegou de forma equivocada a informação original, por isso que não estava alocado, por isso que estava alocado, mas se ele pegar a DCTF ativa no meio do despacho decisório, não vai estar alocado, vai estar disponível, né? Porque foi esse. E outra coisa, com relação à compensação, de fato, Heitor, os dois motivos que rendaram na não homologação foi a existência de uma discussão administrativa que já se encerrou, está claro também, onde foi integralmente provido o recurso do contribuinte. Então, essa questão da compensação muito menos me preocupa, porque está claro também aí. Então, se a gente entender que ainda, além desses indícios todos, como a própria Giovana falou, para mim a minha prova, enfim, a gente ainda mandar analisar essa documentação que foi juntada, vai demorar muito para poder voltar para cá, e eu acho que isso vai em prejuízo para o contribuinte, né? Mas, enfim, essas ponderações que eu queria fazer. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Heitor, só antes, assim, eu acho, assim, a questão do prejuízo para o contribuinte. Para o contribuinte em si não tem nenhum prejuízo, tudo com exigibilidade suspensa, né? Lógico, pode ter um prejuízo para a patrona, porque o processo poderia se encerrar agora e talvez se encerrar posteriormente, mas para o contribuinte em si não haveria prejuízo nenhum. Eu vou passar a palavra, acho que o conselheiro Heitor queria se manifestar, né? E depois a conselheira Giovana retorna a palavra para ela fazer alguma consideração, se for necessário. Não, presidente, o meu ponto foi mais no sentido da seguinte: uma vez que, se vamos supor que a situação seja do débito alocado no débito não retificado, no crédito alocado no débito não retificado, eu queria tentar, de alguma forma, a diligência, que eles expressassem isso. Olha, o débito efetivamente que foi utilizado foi o débito não retificado, apesar de ser retificador ativo. Entendeu, Giovana? Que o meu medo é o seguinte: uma vez eles podem dizer o seguinte, não, a alocação é essa, ponto, uma vez vendo que houve equívoco na alocação. Você entendeu, Giovana? Era mais nesse sentido. Porque ele vai dizer, não, olha, a alocação é do ofício, porque é difícil ele, assim, o portador dizer, olha, eu realmente existia uma retificadora ativa e por algum motivo eu não considerei no meu despacho decisório. Entendeu? Talvez evitar esse tipo de consideração, ele se omitir quanto a isso, efetivamente. Eu sei que você acha difícil que isso aconteça, mas é só tentar evitar esse tipo de problema. Entendeu? Agora só uma coisa com relação à manifestação do conselheiro Dornelas, eu não acho que tenha decadência aqui, eu não vejo decadência em apuração de saldo negativo, em apuração de IPERA, efetivamente. Eu acho que o lançamento é uma coisa, IPERA é outra, efetivamente, por isso que eu estou tendo essa discussão aqui, efetivamente. E, assim, quanto à questão de analisar os documentos, aí eu não sei, aí vai depender toda dessa diligência, mas eu, a princípio, acho que, eu não sei se, aí é a discussão para a gente tratar aqui no colegiado, eu acho que é o seguinte, se a gente vai pedir que eles analisem, que é o que demoraria, segundo o doutor Dornelas entende, ou se a gente vai... Porque, na verdade, a doutora Giovana, no voto, como essa aí foi anexada tem uma semana, ela não mencionou se a gente vai analisar aqui, se vai mandar para eles analisarem, eu queria que a gente discutisse um pouco isso também. Eu acho que até o ponto do doutor Dornelas foi que, se fosse para lá para analisar, demoraria muito, entendeu? E aí eu não sei como é que está essa situação de se o entendimento é a gente mandar para eles analisarem lá, ou se a diligência vai ficar como está no voto e a gente vai analisar aqui, eu não sei. Efetivamente é aqui, entendeu? É só isso.
Conselheira Giovana, quer se manifestar já ou prefere que o Dornelas fale alguma coisa antes? Deixa o Dornelas falar. É só com esse ponto, é só com relação ao ponto final que o Heitor falou. Eu acho que até em respeito à posição do conselheiro Heitor, a gente deve realmente votar ou então se manifestar, não sei como é que o presidente iria conduzir, porque só vai ser necessário analisar essa documentação e os números, porque não é 19 e sim 17, se restar superada a questão da decadência. Porque se não restar superado, aí sim deve analisar, porque a gente vai... Porque senão é perder tempo, né? Então, acho que o colegiado deve se manifestar antes sobre essa questão da decadência, porque se for para ir lá... Eu vou acompanhar a relatora, se ela for pela diligência, eu não vou me opor, não, mas essa questão de analisar a documentação, aí eu acho que vai de encontro ao próprio entendimento meu, e eu acho que é da maioria do colegiado, mas o colegiado vai se manifestar, obviamente, sobre a existência ou não dessa decadência, porque a gente vai atrasar um retorno onde não há necessidade desse retorno, até pela própria eficiência da administração. Mas era só isso. Giovana, posso falar antes? Talvez aí você já fecha, né? São alguns pontos, né, Heitor? A questão da decadência é um pouco controvertida aqui na turma. Uhum. Aparentemente, se a gente fosse julgar hoje, eu acho que tem. Eu acho que tem um prazo para o fisco alterar um valor declarado. Isso não pode ficar eternamente. Mas lá por causa do parágrafo do artigo 9º do PAF, lá que diz ainda que seja para reduzir. Mas eu acho que assim, se fosse uma situação em que o contribuinte não tivesse retificado a DCTF, não tivesse, antes do despacho decisório, não tivesse retificado a DIPJ antes do despacho decisório e viesse pleitear esse indébito, deveria analisar. Né? Agora, uma vez que ele fez a declaração de DCTF retificadora, fez a DIPJ retificadora antes do despacho decisório, eu tenderia a ir no caminho da relatora. Porque aí é uma situação em que eu tenho até uma dificuldade de entender como isso não foi homologado diretamente. É uma situação que a cada 1000 vezes, 999, isso teria sido homologado lá, né? Mas, enfim, vou passar a palavra para a conselheira. E tem uma outra coisa, tá? Antes de passar para a conselheira Giovana. Ainda que a gente vote agora, vamos supor que a gente vote agora a questão da decadência. Não tem decadência e não pode olhar. Se for resolução, na volta isso vai ser rediscutido. Uhum. E digamos assim, tá? Na melhor das hipóteses, ou dependendo de quem olhar, na pior, não importa, eu fico no colegiado até junho do ano que vem, porque meu mandato expira. E hoje não teria exame, a gente ia dizer que tem decadência em razão do meu voto, provavelmente. Uhum. Coisa que talvez não se sustente quando eu não estiver mais no colegiado. Então vejo que até isso é uma questão. Se alguém achar que, né, se vocês acharem que tem que analisar, eu acho que não teria que analisar justamente pelas retificadoras antes do despacho decisório. Mas se vocês entenderem que vai ser importante isso, talvez seja melhor olhar e na volta desse processo, aí o colegiado vai se pronunciar se tem ou não decadência. Né? A não ser que se vá no caminho do conselheiro Dornelas, de, por exemplo, vamos dar provimento no recurso agora. Aí tudo bem, aí a gente, todas as decisões nossas, em tese, não seriam reapreciadas. Se for para resolução, volta e discute tudo. Então, só um ponto, Giovana,
Giovana, ela não falou que é a decadência, mas ela disse que não pode mais mexer porque foi antes dos partisórios as edificadoras. Ela não entrou no mero decadência, ou seja, essa posição de Giovana me parece que vai ser imensa maioria na turma. Mas, como você falou, pode voltar à discussão se for para resolução. Entendi. Eu não entrei no mérito, dona Elosa, como o presidente falou. Isso aqui vai retornar da diligência e a gente vai ter que decidir naquele momento. Mas, assim, hoje eu lhe digo que se aquele valor de 17 milhões da retificadora era conhecido na data do despacho decisório, ele deveria ter sido questionado naquele momento. É bem diferente de você emitir um despacho decisório e depois o contribuinte alegar que tem um crédito com base numa informação que ele trouxe posterior. E isso faz uma diferença enorme. Todo mundo sabe que o saldo negativo, ele alega saldo negativo de 4 anos atrás, composto de estimativa compensada com saldo negativo do ano anterior, e a gente retoma, já pegou o processo aqui, que ele retorna lá para 1900 e lá vai coquinho, 1995, né, porque ele alega o direito creditório, ele sai se utilizando o saldo negativo de anos anteriores, aí tudo bem, eu posso sair recompondo e dizer que não tem decadência para analisar isso aí. Agora, DCTF é um valor confessado de débito, sujeito a uma homologação desde a data do pagamento, que foi lá em 2004, né, com a declaração em 2009, existiria, inclusive, a questão da homologação tácita ali, Dudu. Então, assim, não dá para... Era de conhecimento da autoridade em 2012, quando emitiu o despacho decisório. Naquele momento, aquele valor podia ter sido contestado e não foi. Então, assim, é mais ou menos isso. Mas eu acho que isso a gente vai decidir na volta. Com relação, como na volta esse processo provavelmente volta para mim, se eu ainda estiver no colegiado, que a gente também não sabe, até a documentação que foi anexada da escrituração do livro Razão correspondente a um mês, tem coisa que a gente até consegue analisar ali. Eu acho que, até pelo que eu vi aqui do memorial, talvez eu mesmo pudesse analisar sem voltar novamente a baixar em diligência. Mas aqui, em relação ao que o Heitor contestou, falou de repente voltar, dizendo que, com a informação de que o DAF foi alocado por um débito de 19 milhões, eu estou colocando todos os questionamentos, estou colocando a contradição e coloco esclarecer qual é o valor do débito apurado que embasou o despacho decisório. Eu posso até botar, e justifique, né? Tipo assim, esclarecer se o valor que embasou o despacho decisório era aquele constante da DCTF ativa. Isso sim. Esclarecer a alocação do DAF indicado no pé em questão. Se entender necessário intimar o contribuinte a apresentar documento e fazer um relatório conclusivo. Então, eu acho que, diante disso, se ele tem que esclarecer qual é o débito, ele não dá para dizer que a DCTF ativa era 17 milhões e ele alocou num débito de 19 milhões. Não, esse final ficou muito bom. Esclarecer se o que embasou o despacho decisório era o da DCTF ativa. Esse final aí foi fundamental. Que não volta aqui. Perfeito, Giovana. Perfeito. Então, assim, se tiver algum item a mais, se quiser incluir para analisar essa documentação agora, ou a gente esperar o processo voltar, e se for o caso, até baixar uma nova diligência, que eu acho que não seria necessário, porque se precisar analisar pelo detalhamento da documentação que está ali, eu acho que até eu mesma vejo, entendeu? Já analisei em outros casos ali, um livro Razão, uma planilha, enfim. Bom, eu acho que não vai ser necessário. Senhores, o Donelas estava falando em dar provimento, mas tem essa questão aí desse débito alocado que a gente não tem muita convicção. Mas não está na DRJ, Fernando? Não está dizendo que foi alocado a DCTF original? A DRJ diz isso. Tem um quadro que... Ele diz isso. A doutora Carolina quer fazer um esclarecimento. Doutora Carolina. Está no mudo o microfone da senhora. Doutora, eu só queria fazer uma ponderação em relação aos fatos, no sentido de que não existe débito além daquele declarado passível de alocação. O máximo, considerando as declarações, o máximo que poderia existir de alocação é de 17 milhões. E considerando as provas exaustivas nos autos, você tem quitação por compensação já homologada e por pagamento via DARF em valor 1.200.000 maior
do que o valor máximo que poderia ser objeto de alocação conforme DIPJ já de período. Então, não importa se eles estão tomando com base a DCTF original, que tinha um débito de 19 milhões, ou se eles estavam alocando a parcela compensada que ainda não tinha sido definitivamente homologada, não importa essa resposta, porque os dados constantes na declaração e das provas nos autos são suficientes para se concluir que não há débito maior do que 17 milhões passível de alocação e que há quitação integral confirmada no valor de 1.200.000, maior do que o débito declarado em DIPJ de período já decaído. Só queria fazer essas colocações, senhores. Não sei se, desculpa até interromper, mas não sei se seria, qualquer resposta que venha, se poderia alterar o conteúdo do julgado. Obrigada. Ok, vamos lá. A preocupação talvez seja da conselheira relatora, eu não sei, a gente pode discutir, tentar encaminhar, né, para a gente finalizar o julgamento, que por vezes, vamos esquecer um pouquinho, só um minutinho a decisão da DRJ, por vezes esse débito poderia ter sido esse DART poderia ter sido alocado a um outro débito, né? A gente não sabe, né? Por vezes tem um valor sobrando ali e se faz a alocação. Mas pela informação da DRJ, não dá para a gente formar a convicção de que foi alocado no DCTF original, talvez seja isso. Porque aí, se for partir dessa premissa, olha, não, tá aqui, foi alocado no débito de 19 milhões que não é DCTF ativo. Aí será que precisaríamos dessa confirmação? Olha, eu posso dizer com quase toda certeza, a não ser porque as telas do lado do despacho não falam, mas eu acho que eles alocaram no DCTF intermediário dos 19 milhões. Então, assim, é por isso que eu digo com quase 100%, né, não tenho convicção total, que houve um erro na unidade de origem. Na verdade, essa diligência seria para comprovar essa questão do erro, corrigir e voltar, provavelmente, no reconhecimento do crédito. Eu poderia pegar essa informação da alocação dos 19 milhões da DRJ, que eu também não tenho acesso e não está em outras telas, eu poderia pegar e fazer o voto, foi alocado indevidamente aqui nesse débito, um débito intermediário de 19 milhões, e aí a gente adentraria aqui na questão, votaria a questão da decadência, se poderia ou não poderia revisar, e aí a gente partiria para dar provimento direto. Eu assim, se superasse... Eu não me oponho a alterar meu voto nesse sentido. Se superasse em razão desse ponto que há no acordo da RJ, e eu acho que a gente não precisaria discutir decadência. Mas aí acho que não precisaria em face dessas retificadoras terem sido transmitidas antes do despacho decisório. Aí a gente, independentemente de dizer se está certo ou se está errado, a gente perde normalmente vai analisar isso quando o contribuinte não retifica. Olha, você tem uma declaração com um valor de 19 e agora está pleiteando dizendo que a estimativa é de 17. Então você me prova que era 17. Aí a gente poderia, né, e talvez, muitas vezes, nem questionar se está certo ou não. Olha, só quero ver o seu cálculo lá no seu livro Razão, se era 17 a estimativa, antes de entrar até se o cálculo da estimativa estava certo ou se estava errado. Né? Até porque se o cálculo da estimativa estava certo ou estava errado, aqui no caso, no máximo, sei lá, a gente poderia falar lá atrás, numa multa isolada, porque o ajuste é outra questão, né? Me parece que pela própria retificadora fica claro que ele usou só 17 no ajuste, né? E esse erro que está registrado no DRJ, eu acho que podia ser feito isso na execução, né? Ele lá conserta o erro. Nossa.
Só uma sugestão. Eu, presidente, eu não me sinto impedido de analisar os 17 milhões, não. Respeito o posicionamento de vocês, de respeitar os 17 da DIPJ, mas eu, se fosse o caso, efetivamente, eu iria olhar os documentos que foram anexados no recurso voluntário e não vejo nenhum impedimento normativo do que eu faço agora. Entendo que vocês queiram respeitar a retificadora, efetivamente, sem análise, entendo perfeitamente, mas veja bem, a situação atual é a seguinte: eu tenho um direito creditório que não foi reconhecido em nenhum momento do contribuinte. Eu estou num momento aqui que eu tenho que dizer se esse direito creditório existe ou não existe efetivamente. Nada há que me vincule a essa DIPJ anterior. Então, na verdade, eu particularmente, eu entendo o posicionamento de vocês, de a DIPJ foi um dos espaços decisórios, talvez se um contribuinte não tivesse sido corretamente alocado, ele não teria, mas a minha situação aqui é distinta. Então, na verdade, eu me vejo amparado para dizer o seguinte: olha, eu vou analisar agora os documentos para saber se é 17 realmente ou não. Eu entendo que o posicionamento divergente de vocês, mas eu preferiria analisar. Porque eu acho que não há decadência em nenhum momento para essa análise, quando eu estou falando de direito creditório, seja de saldo negativo ou de qualquer outro, efetivamente. Todo esse instrumento da decadência é para lançamento em si. Então, isso até o que a gente discutiu ontem, aquele parecer normativo, tem isso um pouco também. Então, na verdade, eu não me sinto, não. Eu acho que eu posso rever a apuração quanto a PER. Obviamente, eu não posso rever uma apuração para fazer lançamento, que é uma seara completamente distinta, efetivamente. Entendeu? Então, eu não subscrevi esse entendimento de, olha, vou respeitar a DIPJ porque foi um estudo de despacho decisório, não. Eu gostaria de saber, pode até ser que eu subscreva, mas pós-análise, entendeu, presidente? Certo, vamos lá o seguinte: Dornelas quer falar, só que a gente está a 1 hora e pouco no processo. Sim, não. Eu sei, pode julgar, mas só que eu estou dizendo o seguinte: eu não vou ser unânime quanto a isso, só quis dizer isso efetivamente, entendeu? Uhum. Não, eu só queria dizer rapidinho, então, é que esses documentos não foram postos no recurso voluntário, reitor. Ele foi trazido aqui há uma semana atrás, e até o momento não houve questionamento sobre isso aí, né? Até o momento o contribuinte nunca foi intimado para trazer esses documentos, só para esse detalhe, porque pelas suas manifestações anteriores, talvez você teria que passar por esses questionamentos. Mas, enfim, era só para isso. Estou pronto para votar, presidente. Vou passar a palavra para a conselheira Giovana, até só para a gente ter a ideia, né? Se ela vai manter o voto dela ou se ela vai fazer alguma alteração, e a gente vai para a votação, né? A gente já discutiu bastante. Conselheira Giovana. Eu vou manter o voto, né? Se tivesse uma unanimidade para dar provimento, eu até poderia mudar o voto. Como eu sei que ainda tem questionamentos aí, inclusive para o conselheiro eleitor, eu vou manter o voto por converter o julgamento em diligência. Posso só fazer uma pergunta antes, então, de a gente abrir? Me parece que o questionamento do conselheiro eleitor, seria mais em razão da própria liquidez e certeza do ponto de vista se a DCTF está certa ou errada, do que em razão da alocação. Posso estar equivocado, né? É isso mesmo. Então, assim, se a diligência for tratar somente da alocação, parece-me que a gente venceria isso aqui. Né? Então, entendeu, né, a minha dúvida? Se for só para tratar daquilo ali, a gente já dá como certo que quer dizer, não vamos tocar no assunto se a DCTF está certo ou errado, só para saber se está alocado, vai voltar e nós vamos parar no mesmo problema que a gente estava agora aqui. Né? Talvez eu pudesse acrescentar na diligência, se a unidade de origem entender que o débito, que a alocação é para o débito de 19 milhões, que eu analise a documentação acostada, livro razão, blá, 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 e posso acrescentar. Aí lógico, assim, o voto, obviamente, é seu. Não, eu quero pensar numa coisa que realmente seja mais eficiente, para a gente não estar indo e vindo, né? Mas vou te perguntar assim, Giovana, se aqui o colegiado entende que ninguém tem dúvida que está alocado na original, como você votaria? Dou provimento. Não, eu estou perguntando isso porque me parece que
a razão da gente encaminhar para a diligência não criaria nenhuma divergência na turma em superar. Tá me parecendo. Né? Aí, obviamente, né, alguém pode divergir, ou, por exemplo, o conselheiro falou, olha, eu não me sinto confortável em dar provimento assim, eu quero vista dos autos, sei lá, estou dizendo assim e vou só conferir ali para ver se eu concordo e voto pelas conclusões, digamos assim, né, acompanho pelas conclusões. Só estou dizendo para a gente não postergar a análise, talvez, da única matéria que, de fato, parece haver uma divergência na turma, que seria em relação a base de cálculo. A base de cálculo, vamos dizer assim, se está certo lá a DCTF, se precisa olhar a DCTF, se não precisa olhar a DCTF retificadora. É só uma sugestão. Então, se você disser, não, tudo bem, olhando ali a DRJ, eu já vi que isso foi alocado na DCTF, uma das intermediárias, cuja estimativa de dezembro era 19 milhões, dá para a gente ir direto para o mérito. Tá, então, assim, como eu disse desde o início, na verdade, eu acho que houve um erro na unidade de origem, essa diligência seria mais ou menos no sentido que ela admitisse esse erro, mas se ela não admitir, provavelmente eu reconheceria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o voto para dar provimento ao recurso, reconhecendo uma alocação indevida dessa DCTF, DPJ intermediária, e entendendo que não cabe mais a revisão, porque a DCTF ativa foi anterior ao despacho decisório, como voto. Muito obrigado. Desculpa, né, viu, Giovana? Não foi querendo nem forçar a situação, só para a gente talvez ser mais resolutivo em algo que parece que pode caminhar por outro sentido. Conselheiro Dornelas. Acompanhe a relatora, presidente. Eu já imagino o próximo voto que vai ocorrer, mas conselheiro Heitor. Voto de vistas. Perfeito. Ele até já tinha adiantado. Presidente, sabe qual é o problema? Não é nem questão assim, que eu fico na seguinte situação. Esse meu posicionamento aqui, ainda mais com o fato dos documentos terem sido anexados agora, possivelmente, imediatamente antes do julgamento, vai me vincular por 500 mil situações que podem aparecer aqui. Eu, acedendo a aceitar essa DPJ agora, eu vou ter que aceitar qualquer outra, segundo o entendimento que é manifestado pelo colegiado, e eu não subscrevo a isso. Podia ser um caso em que esse saldo negativo aqui não tivesse com tantos indícios de existência em si. E aí eu ia mudar meu posicionamento com relação a isso. Então, eu estou com vistas no processo. Perfeito. A vista está concedida. Então, vai ficar registrado que a relatora votou por dar provimento, que o conselheiro Dornelas acompanhou o voto da relatora e que houve o pedido de vista nesse momento pelo conselheiro Heitor. Semana que vem, mês que vem... Só registrar que a vista é perfeitamente compreensível e necessária pelo entendimento do conselheiro Heitor. Isso. Agora, só para a gente... esse é o 76. Né? Esse processo é o 76. Vista. Não, mas aí a conselheira Giovana, pelo menos, falar qual seria, em face disso aqui, conselheira Giovana, do seu voto nesse processo, você daria provimento no 75, no 74 e 75. No 74 e no 75, minha proposta inicial era para sobrestar até o julgamento definitivo desse, e aí, nesse caso, o 74 e 75 dá provimento para homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido nesse processo. Perfeito. Isso. E aí, creio eu que o Dornelas acompanha, é isso, Dornelas? É isso. E o conselheiro Heitor pediria vista no 74 e 75. Porque depende da análise. Exatamente. Né? Mesmo voto, presidente. Perfeito? Então, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, fica... Perfeito. Os 3 processos vão sair com vistas para o conselheiro Heitor, sendo que o 76... É o prejudicial, é o primeiro. A conselheira Giovana votou por dar provimento, o Dornelas acompanhou. E o 74 e 75, a conselheira Giovana também dava provimento para homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido no 76. Dornelas acompanhou e o conselheiro Heitor solicitou vistas.
Perfeito? Sim, pessoal, para a gente finalizar esse processo. E é necessário, até a doutora Carolina, poderia ter dito para a senhora desde o início, né, duas coisas, estamos julgando com 6 conselheiros, está faltando um da fazenda, um do contribuinte, né, eles estão com problemas de saúde, tem paridade no colegiado, e a gente está alongando algumas discussões, normalmente a gente não ficaria tanto tempo, porque é a primeira sessão que o conselheiro Heitor compõe o colegiado. Então, alguns pontos ainda a gente está se conhecendo, né, do ponto de vista aí de algumas teses, tanto o colegiado apresentando para o conselheiro Heitor, quanto o conselheiro Heitor manifestando seu entendimento. Tá bom, doutora? Claro, excelente. É muito rica a discussão e eu agradeço muito pela atenção dos senhores. Tá certo, então. Então, o julgamento dos itens 74 a 76 encerrados. Eu agradeço a presença da doutora Carolina. Obrigada. Senhores, bom trabalho com os senhores. Tá bom. Ok, doutora. Boa tarde. Bom dia para a senhora. Posso sair, né, presidente? Pode sim. Eu saio agora? Tá bom. Isso. Muito obrigada. Deixa eu só descobrir como eu saio. É o botãozinho vermelho. Isso. Senhores, eu vou pausar a gravação, tá? Porque o apoio teve um pequeno problema na gravação, logo no início ali, acho que não sei se foi durante o relatório da conselheira Giovana ou no início da sustentação oral, e vai ficar o vídeo que eu gravei. Então eu vou parar a gravação agora. Essa primeira parte a gente julgou só os itens 74 a 76.